Eu gostaria de cumprimentar todos os irmãos, todas as irmãs aí dessa nossa amada igreja em Muriqui, com a paz e a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou muito feliz de poder participar deste culto, desta celebração. Agradeço muitíssimo ao pastor Gilson pelo convite que nos foi feito, que muito alegra o nosso coração. Eu quero cumprimentá-lo, agradecer essa oportunidade e também cumprimentá-lo pelo Dia dos Pais. Hoje celebramos o Dia dos Pais, ele aí tem dois garotos muito lindos que eu conheço, né? Uma alegria. Eu também sou pai, me alegro nesse dia, não é? Eu já sou casado há 34 anos, poderia ser avô, eu poderia estar já recebendo 2 parabéns nos dias de hoje, mas o meu filho está com 19 anos, ele demorou 15 anos para vir e é uma bênção para a minha vida, para a vida da minha família, de forma que eu estou muito feliz de celebrar com vocês neste dia, o Dia dos Pais também, celebrar a palavra de Deus, nós vamos ler, vamos meditar, mas também marcar com gratidão no coração esse dia. Estou feliz de manter esse contato com a igreja de Muriqui. É bem verdade que o ideal seria que estivéssemos aí presentes, né, para poder dar um abraço em cada irmão, em cada irmã, poder conhecer melhor essa comunidade que eu ouço falar muito bem, e isso alegra o nosso coração. É bom quando nós ouvimos coisas boas, né, de uma comunidade. Mas essa situação da pandemia, do isolamento, não tem nos permitido. Mas eu quero colocar aqui o meu desejo de muito em breve poder estar aí, ao vivo e a cores. E enquanto não podemos, estamos diminuindo essa distância a partir aqui deste momento, desta palavra que eu trago para vocês. A minha gratidão, então, portanto, ao convite, as minhas orações por toda a comunidade, a juventude, que eu sei que há uma juventude aí vibrante, não é? Também todos os irmãos e irmãs que lideram o trabalho, os que participam de todos os ministérios, a minha palavra, o meu abraço e a minha satisfação de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Quero dizer também uma palavra, antes de lermos a Bíblia, uma palavra especial à nossa irmã Rosimeire, não é? A Rosimeire, temos um laço de amizade, eu e a minha esposa Magali, com ela por mais de 40 anos. Isso é uma coisa muito significativa, é uma bênção de Deus, é um testemunho muito bonito, que inclusive eu gosto de compartilhar com o meu filho e com outros jovens que nos cercam, porque hoje vivemos numa sociedade, num mundo onde as coisas, as pessoas são muito descartáveis, né? Não há esse apego muito grande e nós temos essa satisfação de, por 40 anos, nós nos conhecemos no contexto da Igreja Metodista, no trabalho dos juvenis, da Federação de Juvenis. Rosimeire era uma liderança muito forte, já aí dessa área onde vocês estão, e atuávamos na Federação dos Juvenis. Eu fui presidente no ano de 1980, e eu estou muito feliz de estar aí na sua igreja, viu, Rosimeire? É uma alegria muito grande, e a amizade que nós cultivamos, e agora também com o Gilson, né? Porque a amizade com ela frutificou, a amizade também com o Gilson, e eu estou muito feliz de estar na igreja de vocês, e peço a bênção de Deus sobre a comunidade, sobre a família. É uma alegria poder desfrutar desse momento na companhia de vocês. Quero convidar a todos que possam, nesse instante, seguir com atenção a leitura da palavra de Deus. Neste momento, nós vamos meditar sobre a ansiedade e a graça de Deus. Esse momento da pandemia, muitas pessoas estão ansiosas por uma série de coisas, especialmente para que esse período passe, né, logo, e que a gente possa superar essa situação tão difícil. Então, nós vamos refletir na palavra de Deus sobre a ansiedade, não é? Tendo como pano de fundo o amor e a graça e a misericórdia de Deus, que está sempre presente na nossa vida. Nós vamos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 6,
dos versículos 25 ao 34. É um texto longo, bastante conhecido, e que nas igrejas por onde eu fui pastor, e especialmente em São Paulo, nós cantávamos uma canção antes da leitura da palavra de Deus. É uma canção pequena, talvez vocês não conheçam, mas eu vou cantar como preparação dos nossos corações para ouvir a palavra de Deus. É muito bonita, é uma canção pequena, é um corinho, né? E diz assim: Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É muito bonito, né? E toda a igreja cantava e nós nos alegrarmos com isso, né? Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai, olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que o Senhor abençoe a leitura de sua palavra. E também o versículo 19, que antecede esse texto, o versículo 21, perdão. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Queridos irmãos, queridas irmãs, este é um texto belíssimo da palavra de Deus. Inclusive um texto muito conhecido e muito citado por muitas pessoas, dentro e fora das igrejas, inclusive. É um texto que marca bastante porque nos dá uma diretriz, nos dá um certo fundamento para nós vivermos a nossa vida e vivermos a nossa fé. É um texto que toca o coração das pessoas, que nos faz nos aprofundar numa espiritualidade que vai além dos nossos pensamentos, da nossa racionalidade, mas nos leva em direção à sabedoria, inclusive a sabedoria de observar a vida, observar a criação de Deus. Nós fazemos isso muito pouco. Nossa correria, o nosso dia a dia, as nossas aflições não permitem, na grande maioria das vezes, de que a gente pare, olhe e perceba a natureza
e tudo que tem ao nosso redor. Criação de Deus. Esse texto, ele tinha um grupo, um destinatário em vista. É bem verdade que ele chega até nós, a nossa igreja, a igreja aí em Muriqui, as demais igrejas também, a mim e as pessoas que estão nos escutando. Mas originalmente ele foi direcionado para uma comunidade, para um grupo que tinha uma visão muito estreita em relação ao Evangelho. Não quero dizer que seja o caso de vocês, não é? Pode ser que seja o meu caso, mas aqui, quando nós lemos o Evangelho de Mateus, nós não podemos esquecer disso. Que cada um dos evangelhos, vocês devem saber disso, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles eram voltados para um grupo de pessoas, para irmãos e irmãs de uma comunidade que tinha determinada característica. O Evangelho de Lucas, ele foi dirigido para as pessoas que tinham uma mentalidade mais aberta, uma mente mais arejada. Então ele trata ali com profundidade de vários temas. O Evangelho de João era voltado para as pessoas que queriam ficar lá nas nuvens, lá nos pensamentos assim, sem aquela forma mais concreta, justamente chamando as pessoas para botarem os seus pés no chão e viverem o Evangelho de maneira mais firme, mais concreta, dentro das coisas do dia a dia. E o Evangelho de Mateus, ele era voltado para as pessoas que tinham uma limitação, que era a limitação de um certo apego exagerado à lei, portanto, as pessoas que nós chamamos hoje de legalistas, pessoas que querem cumprir todas as coisas para poderem, assim, obter a salvação. E todo o Evangelho de Mateus é uma lembrança, é um chamado de atenção de que o Evangelho não está baseado nisto. O Evangelho não está baseado no cumprimento que cada um de nós pode fazer das leis da igreja ou da religião. É bem verdade que quando nós cumprimos as leis, sejam as leis civis, sejam as leis da igreja, não é? Nossa vida é mais equilibrada, não passamos por tantas aventuras, mas nós sabemos que não é o cumprimento da lei que nos salva. Nós somos salvos pela graça de Deus, pelo amor de Deus, independentemente do nosso comportamento, da nossa capacidade, seja intelectual, seja moral, seja religiosa, não importa. É nesse contexto que nós podemos entender muito bem esse texto maravilhoso que fala sobre ansiosa solicitude pela vida. Confiar em Deus. Não é? Confiar na graça de Deus como dom maior que nos salva, o dom salvífico, mas também como algo que nos ajuda a compreender bem o dia a dia, viver a nossa vida com felicidade. A lei não traz felicidade, é a graça de Deus, é o amor, é poder sermos nós mesmos, vivermos com autenticidade. Esta que é aqui o pano de fundo desta mensagem do Evangelho. Muito bem. Vocês observem que esse trecho da palavra de Deus que nós lemos, ele não está solto aqui no Evangelho de Mateus. Ele está dentro de um quadro, como esse, né? Temos um quadro aqui atrás, vocês podem ver, né? Na casa de vocês tem quadros. Aqui o texto bíblico também está dentro de um quadro. Ele é uma ilustração, já como eu disse, muito bonita, muito forte, muito significativa, de algo maior que vocês podem ver nos versículos que estão antes desse texto que nós lemos e nos versículos que estão depois. E aí, quando chegarmos em casa, né? Em casa vocês já estão, né? Mas quando antes de dormir, vocês podem olhar a palavra de Deus, olhar os versículos que antecedem e vocês vão ver este quadro do Evangelho. Observem que começa falando do amor ao próximo. Se vocês olharem lá, esse texto começa assim, vocês ouviram falar para amar o próximo e odiar o inimigo. Jesus, que é Jesus falando, né? Jesus, porém,
vos disse, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha que hoje nós estamos vivendo num mundo de muita perseguição, de ódio, de violência, não é? De armamento, de as pessoas inclusive se sentem armadas, né? Assim, para brigar. Tudo é muito polarizado, tudo é muito debatido. E há uma cultura de violência que tem sido incentivada por muitos grupos, mas nós evangélicos não podemos entrar nessa. Nós evangélicos temos que seguir a palavra de Deus que diz: amai os vossos inimigos, orai por eles, né? E o nosso próximo, então, aí que devemos amar, né? Sem discriminações, sem preconceitos, sem barreiras. Então vocês observem que esse texto que nós lemos, ele começa com esse passo inicial. E depois vem uma série de outras recomendações, todas elas difíceis, todas elas desafiadoras, como, por exemplo, a prática da justiça, né? E hoje vemos tantas injustiças no nosso país, né? Então aqui diz também a solidariedade, como se deve dar o auxílio, né? Então aqui diz, olha, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados, né? O que uma mão faz, né? Ignore a tua mão esquerda, o que a sua mão direita faz. Olha só, é aqui nesse texto mesmo, um pouquinho antes. Eu estou dizendo isso para vocês para mostrar que a ansiedade, ela é negativa, ela é ruim quando ela está fora do foco central do Evangelho. Depois diz como se deve orar, né? Então, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Textos belíssimos, depois a oração do Pai Nosso, o jejum. E aqui termina com não julgueis, para que não sejais julgados. Isso vem logo depois do texto que nós lemos. O texto que nós lemos, então, realça os pontos centrais do Evangelho. Ele está no meio desse chamamento, ele está no meio dessa perspectiva nova, ampla, que o Evangelho nos dá, que o Evangelho nos aponta, que é o amor e a justiça como carro-chefe da paz. E aqui, então, a ansiedade, ela vai se desfazendo quando nós passamos a olhar as coisas fundamentais da vida e passamos a deixar o nosso ego, a nossa ânsia por resolver as coisas. Vocês conhecem pessoas assim, que querem resolver tudo na hora, resolver tudo, né? Então, é aqui. Isso me faz lembrar uma expressão que está dentro da tradição do metodismo, dentro da tradição de John Wesley, né? Que é a teologia wesleyana, né? Da nossa igreja, mas que foi mais divulgada por um pastor que viveu na Alemanha. O nome dele é difícil, se chama Dietrich Bonhoeffer. É um nome alemão, difícil de ser pronunciado. Vocês não precisam gravar o nome dele, mas grave o testemunho que ele deu. Ele morreu muito jovem, ele nasceu em 1906 e morreu em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. Façam as contas, ele morreu com 39 anos, não é? Jovem, muito jovem. E ele morreu justamente porque se opôs às formas violentas da sua época. O nazismo, o governo de Hitler. Ele, como pastor, não aceitava que houvesse, por exemplo, as discriminações do governo contra os judeus, porque ele tinha amigos judeus. Também contra pessoas homoafetivas. Era forte a perseguição do nazismo naquela época, vocês devem saber. Mas aquele pastor deu um testemunho belíssimo e disse um não e se colocou firmemente, mas ele foi morto pelo governo. Foi assassinado. Foi martirizado. E ele, nos seus escritos, ainda jovem, 39 anos antes de morrer, mesmo na prisão, ele escrevia cartas. Ele usava uma expressão muito bonita que eu quero aqui apresentar para vocês,
que ele falava que a graça de Deus, ela não pode ser barata. Barata, no sentido de sem valor, né? Ou seja, eu vou confiar em Deus, eu vou cruzar os meus braços, não importa o dia de amanhã, como disse aqui a Bíblia, eu não vou me preocupar com o que eu tenho que comer e beber. Esse pastor dizia, não é isso. Isso é a graça barata, que leva a uma certa indiferença pelo nosso próximo, porque você diz, está tudo na mão de Deus, né? Se eu não vou preocupar, também não tenho que preocupar com o meu irmão, que sofre, não é isso? E ele dizia, então, a graça de Deus é a graça custosa, porque houve um preço a partir da autodoação de Jesus. Quer dizer, Jesus, ele também foi martirizado, ele também confrontou o governo de sua época, no caso o Império Romano. Jesus também se colocou de maneira firme diante das causas que geravam o sofrimento humano, a dor, a miséria, as discriminações todas. E Jesus, então, salvando as pessoas, curando as pessoas, ia demonstrando o amor, a misericórdia, a graça, não a graça barata, mas a graça que é custosa. É uma expressão que a gente usa pouco, né? Mas é uma expressão muito bonita que serve para esse texto aqui. Que nos pergunta onde está o nosso tesouro, não é? Onde está o nosso tesouro? Então, nós podemos pensar nas coisas que são fundamentais do Evangelho. As coisas fundamentais do Evangelho, e Jesus disse muito bem, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como se eu fosse ele. Isso que é fundamental no Evangelho. Para isso, nós temos que correr para realizar. Então, a ansiedade não é de toda ruim, é humana. A ansiedade é humana. Todo mundo é um pouco ansioso. Mas ansioso em relação a quê? Nós temos que ser ansiosos para promover a justiça. Nós temos que ser ansiosos para divulgar a força e a beleza do Evangelho. E não simplesmente sentar e esperar. Quem quiser que se converta, não. Nós temos que procurar as pessoas, falar do amor de Deus para as pessoas, não é? Também defendê-las quando houver a necessidade. Imagine uma mulher que sofre a violência do seu esposo. Hoje tem tido muitas denúncias de violência doméstica, não é? E aí você vai dizer, não vou preocupar com isso, né? Isso Deus é que vai resolver. Enquanto isso, ela pode perder a vida, né? Assim como também outras pessoas que passam por problemas, por dificuldades, né? E a sua dificuldade, ou a nossa dificuldade pessoal, como que nós lidamos com ela, né? Então aqui vem a força dessa palavra, saber esperar em Deus, saber confiar. Não é imobilismo, não é ficar parado, não é ficar de braços cruzados, mas é saber confiar em Deus e saber que a graça de Deus está presente em nossa vida, mas que ela não é barata, não é? Que ela exige de nós um movimento, ela exige de nós um posicionamento diante da vida, diante do sofrimento humano, seja das pessoas que estão ao nosso redor, conhecidas, familiares, irmãos e irmãs da igreja, todos os amigos, as pessoas que estão trabalhando conosco, né? Ou estudando, no caso da juventude, né? Sejam também as pessoas que nós não conhecemos, lá do Líbano, que por esses dias passou por tantas dificuldades, com mortes, bombardeio, né? Vocês acompanharam. Ou as pessoas que estão perdendo suas vidas devido ao Covid. Então, a sensibilidade humana, a solidariedade, ela é fruto dessa confiança em Deus, desta graça custosa, mas é a graça de Deus. Então, a pergunta, onde está o teu tesouro? Não é? Aí estará o seu coração. E eu pergunto, onde está o seu tesouro? Não é? Pergunto para mim, em primeiro lugar, e também para você, meu irmão, minha irmã, para que você, ao responder,
possa descobrir a profundidade do Evangelho que esse texto nos traz. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Quero repetir minhas palavras iniciais da minha satisfação em poder estar em comunhão, partilhando a palavra de Deus com irmãos e irmãs que eu não conheço na sua totalidade, mas que, pelo Evangelho, tenho um profundo amor. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e que Ele faça a sua graça resplandecer sobre todos os nossos corações. Amém.